Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Neurociência das Vendas. Hoje tem um garotinho aqui que quis ir dar um oi aqui no início para todo mundo. Fala aí, filho. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso projeto, né? E agora, o que você vai fazer? Eu vou ir fazer o tema. Vai fazer a tarefa de casa, isso aí. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau, galera. Até Tchau, mais. galera. Vai lá. Beijo. Beijo. Boa tarefa. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos vocês. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Eu tenho o Álvaro aqui comigo, o Gilberto, o João Melo, o Jurandir, a Lara, o Márcio, a Marina, o Roberto, o Rocha José, o Sidney. Sejam todos muito bem-vindos. Só fazem um sinal aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está chegando bem aí para vocês, se está tudo legal. Deixa eu só tirar aqui uma luz que está pegando aqui uma luz. Só um segundinho. Tem uma luz aí que estava pegando aqui, acho que agora já ficou um pouco melhor, né? Bora lá, sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer mais uma vez o carinho de vocês e principalmente, né, dar os parabéns para vocês, por vocês estarem aqui comigo em mais uma aula gratuita. Hoje em dia é tão difícil, né, as pessoas pararem para estudar, as pessoas se comprometerem em aprender, em querer estar, né, parar aí um tempo, pelo menos para se preparar. É tão complicado isso hoje em dia que vocês estão de parabéns e podem ter certeza, vocês já são diferentes aí da maioria das pessoas que estão no mercado, só pelo fato de vocês pararem e estarem aqui estudando, né? Porque as pessoas hoje em dia, eu viajo esse Brasil aí trabalhando com equipes de alta performance, com equipes de vendas, e a gente percebe que está cada vez mais difícil, né? Das pessoas pararem para estudar. As pessoas querem muito resultado, elas querem muito chegar ao topo, chegar ao próximo nível, mas infelizmente elas não se dedicam, elas não se comprometem, tudo que exige um pouco de esforço, as pessoas infelizmente deixam para depois, deixam para outra hora, e aí acaba que as pessoas não conseguem entregar o resultado, ou pelo menos não conseguem chegar a ter os resultados que gostariam, né? E a gente percebe aí que tem muita gente na média ou abaixo da média, né? São poucas as pessoas que realmente conseguem se destacar no mercado. Então vocês estão de parabéns, porque numa segunda noite vocês tiraram aí um tempo para a gente poder estudar, debater, e o assunto de hoje é funis de vendas, né? Nós vamos estar trabalhando aqui, trazendo para vocês os segredos por trás dos funis de vendas que geram resultados. E essa aula, eu separei ela em duas partes. A primeira parte é onde eu vou compartilhar com vocês 7 modelos de funis de venda, 7 modelos diferentes, que vocês podem adaptar aí para o negócio de vocês. E aí, na segunda parte, eu separei aqui 11 dicas práticas para vocês também poderem utilizar no seu dia a dia, adaptar aí para o negócio de vocês, tá? Essa é a grande ideia, essas duas partes. Inicialmente, antes de eu compartilhar a tela, deixa eu só falar para vocês aqui o que é funil de vendas, né? Porque o funil de vendas, quando a gente fala, ou muitas vezes a gente vê os desenhos, né, que as pessoas compartilham na internet e tal, a gente pensa em, nossa, como é complexo o funil de vendas, né? Porque é front-end, upsell, cross-sell, downsell, um monte de termos que as pessoas utilizam para se referir aos funis de vendas. Mas o que é, afinal de contas, professor, um funil de vendas? Bom, um funil de vendas nada mais é do que uma representação gráfica que mostra a jornada do cliente, que mostra a jornada do consumidor. Então, é uma representação onde a gente faz um desenho, né, no formato de um funil, mostrando que nem todo mundo que entra no funil, que conhece você, que conversa com você, nem todo mundo vai comprar de você. Então, o que a gente precisa entender? De uma vez por todas, a gente tem que parar com essa história de achar que todo mundo que a gente conversar vai comprar da gente. Então, esse é o primeiro ponto. E se a gente olhar pela representação do funil, né, pelo desenho do funil, talvez o desenho que mais representasse esse processo nem seria de fato um funil, seria uma peneira, né? Seria o desenho que representasse mais esse processo, porque é mais ou menos assim, você entra lá com uma quantidade X de clientes, que você começa a conversar, e aí você vai peneirando esses clientes
conforme eles vão andando dentro da jornada de compra, e você vai ficando nessa peneira só aqueles que mais se interessam, só aqueles que mais se engajam, aqueles que mais criam desejo, e no final das contas vão comprar para vocês, tá? Então, essa representação gráfica da jornada de compra de um cliente nada mais é do que um funil de vendas. Agora, existem funis de vendas 100% automatizados, existem funis de vendas híbridos, existem funis de vendas offline, que são aqueles que são feitos sem a interferência das redes sociais ou algo nesse sentido, tá? O que nós vamos conversar hoje? Hoje eu separei para vocês aqui basicamente os funis de vendas muito mais focados em vendas complexas, offline, pouca coisa da parte online, a não ser os híbridos, tá? Os híbridos nós vamos falar sobre isso, até porque nos últimos tempos é o funil de vendas mais utilizados aí pelos grandes players do mercado digital, são os funis híbridos. Poucas pessoas estão investindo ainda em funis 100% automatizado. Por quê? Porque a internet mudou muito nos últimos tempos, o valor do lead, o preço do lead aumentou demais, e as pessoas estão dando alguns passos para trás. Muita gente, inclusive, aí, grande no mercado, está saindo do marketing digital, está voltando para o marketing tradicional. E eu, como um apaixonado para as vendas tradicionais, B2B, vendas aqui são realizadas mais no off, né? Eu, como um apaixonado e um estudioso desse assunto, nós aqui do Instituto, a gente já vem falando nesse movimento já há muito tempo, o que está acontecendo agora. Muitos players grandes aí do mercado digital estão saindo do digital e voltando para o mercado tradicional de vendas, porque o digital já não é mais a mesma coisa do que alguns anos atrás, tá? Então, principalmente em relação a funis, lançamentos, essas coisas todas. Então, hoje a gente vai se dedicar bastante nisso, justamente para vocês entenderem de que forma eu posso, então, aqui adaptar para o meu negócio, né, um funil de vendas que realmente vale a pena, de que forma eu posso, daqui a pouco, se você é gestor, se você é empresário, de que forma eu posso criar um funil de vendas aqui que gere, de fato, resultados, que tenha previsibilidade e que eu possa ali na frente fazer vendas constantes e previsíveis, tá bom? Faz sentido isso, gente? Vamos lá, vamos conversar sobre isso aí. E aí, vocês podem colocar aí, à medida que forem surgindo dúvidas, podem colocar aqui no chat, que a gente vai respondendo na medida do possível, ou se não, no final, dependendo do caso, se vocês tiverem interesse, a gente pode também abrir aqui para algumas perguntas para quem está aqui no Meet comigo, certo? Quem está acompanhando pelo YouTube, infelizmente, eu não tenho nesse momento acesso ao chat. Então, as perguntas no final são exclusivas para quem está aqui na sala privada, aqui no Meet. Combinado? Vamos lá, então. Dito tudo isso, eu quero compartilhar com vocês aqui o nosso conteúdo a partir de agora, para que a gente possa, então, dar sequência na nossa aula. Vamos lá. Legal. Todo mundo está enxergando? Compartilhei aqui o arquivo. Isso, dá um sinal. Legal. Então, aulão Neurociência das Vendas, os segredos por trás dos funis de vendas que geram resultados. Aprenda a construir um processo que gera vendas constantes e previsíveis. 12 de maio, 25, Regiano Vedovato. E nós vamos começar aqui trabalhando com 7 funis, 7 modelos de funis que eu separei para vocês, que você pode adaptar aí para o seu negócio no dia a dia, certo? Vamos lá. O primeiro funil que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu só fazer aqui então. Vamos lá. Primeiro funil. Funil de prospecção ativa, ou seja, é um funil que ele é utilizado, ideal para empresas B2B, representações comerciais, vendedores externos. Então, é um funil que é conhecido também como a venda porta a porta, por telefone, redes de contatos, certo? Como é que funciona esse funil? Esse funil você começa fazendo uma lista segmentada de potenciais clientes, tá? Uma lista segmentada de potenciais clientes. E aí depois você trabalha, então, uma abordagem direta com o roteiro bem definido, e essa abordagem ela pode ser presencialmente ou por telefone. A partir do momento que você faz essa abordagem, você vai
simplesmente criar aqui, fazer um diagnóstico rápido, presencial ou por ligação, como eu falei, pode ser cold call, pode ser ligação fria. Aí, depois que você faz o diagnóstico, você já gera uma proposta, uma oferta, vai para o fechamento, vendeu, faz o onboard. O que é o onboard? Faz aí, então, o projeto de entrada, né? O trabalho de entrada das pessoas dentro, ou das empresas, dos seus clientes, dentro da tua carteira de clientes. Faz a chegada deles, né? Então, muitas vezes precisa fazer um treinamento, orientação, ou mesmo um pós-venda, vamos dizer assim, uma comunicação de boas-vindas, algo nesse sentido para esses clientes. Então, veja lá. Então, primeiro você cria uma lista, potenciais clientes. Essa lista você pode utilizar, pode conseguir aonde? Pode conseguir no LinkedIn, pode conseguir aí através de associações comerciais, clubes de classe, né? Ou algo nesse sentido, sindicatos e assim por diante, dependendo qual é o teu segmento. Aí depois você faz uma abordagem direta, com um roteiro bem definido, e aqui é importante que você tenha, então, uma metodologia muito bem definida para você fazer esse roteiro de forma profissional e não no improviso, para que você chegue lá e você saiba exatamente o que você precisa fazer, quais que são os termos, de que forma que você vai utilizar aqui de forma correta para gerar atenção, gerar desejo, né, gerar interesse nos seus clientes. Aí você automaticamente faz um diagnóstico rápido, e esse diagnóstico, então, você já precisa ter aí quais são as perguntas que você vai utilizar de forma estratégica nesse momento, porque um diagnóstico, ele é feito através de perguntas. Aí, no momento que você fez o diagnóstico, você levantou aí as oportunidades, você faz a sua oferta, faz a sua proposta para esse cliente, e aí vai para o fechamento, vai para a negociação, fechamento, comprou, vai para o onboard. Se não fechou, aí você volta aqui e segue com ele simplesmente para... deixa ele no funil, no caso, né, fazendo o acompanhamento dele aí por mais um tempo até que ele compre, beleza? Então esse é o funil, o modelo de funil número 1 que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Vamos para o modelo de funil número 2. O modelo de funil número 2 que eu trouxe para vocês hoje se chama funil de indicações estruturadas, tá? Esse funil de vendas, ele é ideal para quem? Para prestadores de serviços, consultores, autônomos, vendedores de alta confiança. E aqui não é nem de alta performance, tá? Pode parecer que daqui a pouco você pensa, o professor quis escrever ali, ele queria escrever alta performance. Não, de alta confiança mesmo. Por quê? Porque para conseguir indicações de maneira geral com os seus clientes, para conseguir indicações, é natural que você seja um vendedor de autoconfiança, porque os clientes, de maneira geral, eles acabam dando indicações para quem eles confiam, tá? Então, como é que funciona esse funil? Bom, vamos lá. Primeiro, você vai pedir indicação no momento de maior satisfação do cliente, aqui é um ponto muito importante, tá? Existe uma metodologia para você fazer o pedido de indicações, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é em qualquer momento, existe uma metodologia. Inclusive no meu canal no YouTube, se você não é inscrito ainda, eu tenho um vídeo lá que se chama a fórmula cheia, né? A fórmula da agenda cheia é o nome do vídeo. Depois da aula, se você tiver interesse, você vai lá no meu canal no YouTube, é de graça, vai lá, pesquisa, coloca lá, a fórmula da agenda cheia. Lá, nesse vídeo de 7 minutos, 8 minutos, eu explico passo a passo como você pode pedir indicações dos seus clientes. Mas aqui é importante que você entenda aqui, ó, no momento de maior satisfação. Então, o momento correto de pedir indicações é fundamental para o sucesso ou para o fracasso das indicações que você vai pedir com os seus clientes, tá? A partir do momento que você pede essas indicações, você começa, então, a fazer uma abordagem ativa aos indicados, certo? Com argumento personalizado. Então, quando você faz um funil de indicações estruturadas, e eu aconselho você fazer, independente do teu negócio, independente se você já tem ou não um funil de vendas estruturado, faça um funil de indicações, em paralelo àqueles que você já usa. Por quê? Porque quando você trabalha com funil de indicações de uma forma estruturada, planejada, organizada, você consegue dar vários passos no processo de vendas, você consegue pular várias etapas. Porque a indicação, principalmente quando ela é dada num cliente satisfeito, né, e que tem credibilidade,
você consegue avançar muito na jornada de compra do cliente, pulando aquelas etapas mais difíceis, que é a etapa de abordagem, de confiança, assim por diante, porque a pessoa que te indicou, normalmente, se ela tiver credibilidade, você usa a credibilidade dela justamente para gerar confiança, fazer abordagem, assim por diante. Então, a abordagem ativa aos indicados com argumentos personalizados é fundamental. Então, a maneira como você vai abordar, inclusive lá no método Neuroreferência, a gente ensina, né, passo a passo, o que você faz no primeiro passo da abordagem, como é que você chama a atenção, como é que você se apresenta, como é que você pede aquilo que você quer. Então, é importante que você tenha uma metodologia na abordagem, justamente para você já conseguir pular essas etapas através da indicação, principalmente essa etapa da confiança e essa etapa da credibilidade. Aí, no momento que você, então, fez essa abordagem, você vai ter uma conversa de conexão, uma rápida conversa para que essa pessoa, para que você consiga transferir aquela autoridade, aquela credibilidade do indicador para você. Então, o indicador conhece esse cliente, o indicador que tem a confiança dessa pessoa que ele te indicou. Você precisa fazer, então, uma conexão para transferir para você essa credibilidade. E aí você rapidamente também fazer um diagnóstico. Através dessa conexão, você poder fazer perguntas inteligentes para identificar também as oportunidades que possam ter nesse potencial cliente, beleza? Fez o diagnóstico, legal, aí vai para a oferta. Vai para a oferta, faz a tua oferta e aí vai para o fechamento. Perceba? Então é basicamente um funil aqui de 4 passos, né? Na verdade é mais, né? Porque o primeiro é um pedido de indicação, daí depois você vai abordar, aí depois vai ter a conversa de conexão e diagnóstico, a oferta e fechamento normalmente é 2 passos, né? Mas eu coloquei aqui oferta mais fechamento, e aí você tem um funil aqui estruturado justamente para você desenvolver de forma consistente e também de forma sistemática, tá bom? Beleza? Esse então é o funil número 2 que eu trouxe para vocês. Vamos para o próximo. Funil número 3. Aqui. Vamos lá. Funil número 3. O funil número 3 é um funil de vendas em visitas técnicas. Então, ela é ideal para quem? Para serviços mais técnicos, equipamentos, engenharia, clínicas, construção, todos aqueles que possuem produtos ou serviços considerados mais técnicos. Legal? E como é que é esse funil? Bom, primeiro, você trabalha então aqui com ligações para agendamento, com argumento de valor técnico. Normalmente, o que a gente ensina aqui no método Neuroreferência, no nosso método Neuroreferência? A gente ensina aqui você levar informações de valor, de alto valor, significa o quê? Levar notícias, levar informações que o cliente talvez não esteja sabendo, levar novidades, tudo isso de uma forma onde gere interesse e principalmente, né? Faça com que você consiga a atenção desse cliente. Então, você pode fazer presencialmente, professor? Pode, mas nesse caso aqui, nas visitas técnicas, é muito legal, não é que é muito legal, diminui muito o custo se você fizer esse primeiro contato através de ligações telefônicas, WhatsApp e assim por diante, tá? É claro que, como todo funil, no topo do funil, né, você vai entrar em contato aí com uma quantidade de pessoas e empresas, e aí nem todo mundo vai aceitar a sua visita, o próximo passo aqui do funil, mas você vai conseguir aqui marcar muitas visitas. Eu tenho um trabalho aqui que eu desenvolvo, né, aqui no Instituto, que a gente utiliza muito esse funil, e esse funil funciona muito bem para nós aqui, através de ligações, para identificar quem são os tomadores de decisões, e a gente vai para o segundo passo, que é marcar, então, um agendamento, fazer ou online ou presencial, tá? E esse agendamento aqui, que fala aqui, visita com diagnóstico e apresentação consultiva, hoje em dia, a gente está conseguindo diminuir muito o custo nosso, o custo operacional e o custo de execução, porque a gente usa muito essa ferramenta que nós estamos fazendo a aula aqui, que é o Meet. O Meet nos ajuda muito nas reuniões. Então, a gente consegue marcar reuniões com as pessoas, justamente, muitas vezes assim, com pouco tempo, né? As pessoas não precisam mais demandar muito tempo para nos receber lá na empresa, assim por diante, a gente tem conseguido ser muito mais produtivo e mais assertivo com
as ferramentas que a gente utiliza aqui no dia a dia, como o Meet, o Zoom e assim por diante, tá? Em alguns casos, dependendo do caso, a gente usa até o próprio WhatsApp, né? Que o WhatsApp consegue ali fazer também ligações e a gente consegue fazer reuniões por aí quando necessário. Nessa reunião, então, a gente faz uma visita, um diagnóstico, né, e uma apresentação mais consultiva, e aí a gente gera uma proposta personalizada para esse potencial cliente, certo? Faz uma proposta, normalmente essas vendas mais técnicas, elas são um pouco mais complexas, ela é uma jornada de compra um pouco mais longa, e aí, então, a gente acaba aliando a um follow-up, um acompanhamento, um acompanhamento com esse potencial cliente, com o reforço sempre da dor e no ganho, sempre batendo, né, na dor do cliente, que a gente identificou ali nessa nossa apresentação consultiva, naquilo que ele quer resolver, no problema que ele quer resolver, e também naquilo que ele pode ganhar se ele optar pela nossa proposta. E aí, obviamente, depois, dentro do processo, vai para o fechamento, certo? Então, aqui você tem um funil de vendas um pouco mais técnico, através de ligação. Perceba, aqui você vai gerar o interesse da pessoa ou da empresa, aqui você vai gerar, na visita o diagnóstico, é a tua oportunidade para você gerar ali o desejo, aqui você tem a proposta, né, também para gerar desejo, e aí depois você vai para o follow-up, que é o acompanhamento desse cliente, quando você não consegue fechar, obviamente de primeira, você vai para o acompanhamento para ir depois de uma forma estruturada para chegar até o fechamento. Eu costumo falar que em vendas complexas, né, a gente trabalha com vários pequenos fechamentos, a gente não faz um fechamento de uma vez só. E cada passo que a gente consegue movimentar o cliente dentro do funil ou dentro da jornada de compra é um pequeno fechamento. É um pequeno fechamento de negócio. Então, às vezes, eu consigo marcar a visita, eu consigo marcar a reunião, já é um fechamento. Você já pode ficar feliz porque você conseguiu movimentar o cliente dentro do funil. Você fez a reunião com ele, ele aceitou uma oferta, você já fez um pequeno fechamento. E aí, a partir do momento que você está fazendo o follow-up, você vai para a assinatura do contrato, oficialização e assim por diante num segundo momento. Ok? Legal? Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat se está fazendo sentido para vocês. Se vocês já usam alguns desses funis, se não, coloca aqui para eu saber também, porque é importante esse feedback de vocês. Vamos lá? Funil número 4. Bora! O funil número 4 é um funil de eventos presenciais ou feiras. Esse é um funil também que muitas empresas utilizam e com o tempo, muita gente foi deixando de lado, mas é muito poderoso ainda esse funil de vendas, tá? Ele é ideal para quê? Para empresas que fazem networking, eventos, feiras, associações, eventos setoriais, eventos do setor, associações comerciais, assim por diante. Bom, é muito simples esse funil. Você participa desses eventos ou como expositor ou como participante, e aqui está um ponto que a gente ensina muito lá na nossa mentoria Neurociência das Vendas, quando a gente trabalha canais, né? Aí as pessoas falam assim, mas professor, eu não tenho dinheiro para ir montar um stand na feira. Eu não tenho dinheiro para ir lá participar como expositor ou como patrocinador. Mas não necessariamente você precisa ir para um evento como expositor ou patrocinador. A ideia é você participar do evento de alguma forma. Muitas vezes até como visitante mesmo. Então, por longos anos, quando fui gestor comercial de uma equipe de uma indústria, nós tínhamos esse hábito. Quando a gente não ia expor em determinada feira, em determinado evento setorial, a gente sempre, alguns membros da nossa equipe comercial ia participar, ia visitar, ia trocar cartão de visita, sabe, ia fazer network e sempre traziam bons prospects, bons potenciais negócios através dessas feiras. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa entender que esse é um funil que funciona muito bem e você precisa colocar aí dentro do teu planejamento, dentro da tua estrutura, para você participar e fazer esse tipo de trabalho, de ações, tá? Então, como é que funciona aqui? Primeiro, ir nesses eventos com a ideia de fazer captação de contatos, você pode fazer lá QR Code, fichas ou cartões, aí depois você vai classificar esses leads, esses contatos, aí depois do evento você vai ligar para essas pessoas que você pegou os contatos e você vai fazer aí uma abordagem contextual, estruturada, né, daquilo com o objetivo da ligação, e aí você vai
vai falar para essas pessoas, olha, a gente se conheceu no evento, ou você preencheu a ficha, ou você concorreu a uma promoção que a gente está fazendo, ou a gente trocou um cartão, e aí você vai se apresentar, vai marcar a visita ou a reunião e vai para o fechamento, né? No caso, vai fazer a oferta e vai para o fechamento. Então, esse funil aqui é um funil ainda muito poderoso, que muita gente, infelizmente, está deixando de lado e que funciona muito bem ainda para bons negócios comerciais, tá bom? Vamos lá? Vamos para o próximo, então. O próximo funil que eu separei para vocês, o funil número 5, é um funil de parcerias estratégicas. Como é que funciona esse funil? Funil de parcerias estratégicas. Ele é ideal para quem? Para imobiliárias, escritórios contábeis, clínicas, negócios, negócios locais, né? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, você precisa identificar potenciais parceiros que atendem o mesmo público e que não são concorrentes diretos, tá? Aí você faz uma abordagem para gerar confiança, uma reunião 1 a 1. Aí depois você faz um acordo de troca de leads ou de indicações, e aí você faz uma abordagem ativa aos leads que ele te passou, as indicações. E aí você faz o mesmo processo lá, vai fazer o diagnóstico, a oferta e o fechamento. Esse é um funil muito, muito interessante, por quê? Porque às vezes você tem, por exemplo, você tem aí, eu sou do setor de construção civil. Poxa, construção civil lá tem engenheiros, arquitetos, tem um monte, mestres de obras, tem um monte de gente aí no ecossistema que atendem os mesmos clientes do que você, dependendo do produto que você vende, e que você pode fazer esse funil, você pode fazer esse tipo de parceria. E funciona muito bem. Então, eu atendo aqui na minha mentoria, por exemplo, uma rede de lojas de materiais de construção, atendo também uma indústria que também é do ramo de construção civil, e a gente está fazendo um trabalho muito focado nisso, sabe? Nesse funil aqui de parcerias estratégicas, aonde a gente está trabalhando parcerias com mestre de obras, com engenheiros, com arquitetos, justamente para através dessas parcerias, essas pessoas abrirem as portas, né, para indicarem os produtos da loja, ou mandarem para a loja, ou no caso da indústria essa, para que a gente fomente as pessoas, né, os construtores e tal, e quem está construindo, a pedir os produtos dessa indústria nas lojas, no varejo, perceba? Tudo através desse funil aqui. E aí, é claro, dentro da metodologia lá que a gente trabalha, no método neuroreferência, também na nossa mentoria, a gente também define com nossos alunos as estratégias. Às vezes a gente coloca alguns pontos aqui, como fazer eventos nos PDVs, os pontos de vendas e assim por diante, justamente para dar mais opções para fazer essas divulgações, tá? Então esse funil aqui também é um funil muito forte, aí, muito poderoso para você utilizar. Tem gente que infelizmente não utiliza, é uma pena, viu? Número 6, vamos lá. Eu falei que eu ia trazer 7, né, para vocês. Então, qual que é o 6º funil, modelo de funil aqui? Vamos lá. É funil de reativação de clientes inativos. Por incrível que pareça, tá, gente? Por incrível que pareça, tem muita gente aí sentada em cima de um baú de dinheiro e não percebe. Qual que é o baú de dinheiro? Deixa eu só tomar uma água aqui. O baú de dinheiro são os clientes inativos. Aqueles clientes que pararam de comprar de você por um motivo ou outro há mais de 6 meses. Dependendo do teu segmento, tem gente que considera inativo há mais de 1 ano, ex-clientes ou algo nesse sentido, tá? A questão do tempo é de cada um, mas o importante é que todos, ou a maioria dos negócios, tem clientes que já compraram de você em determinado momento e pararam de comprar por algum motivo. E esse é um funil muito poderoso para você trabalhar de forma estratégica, organizada. Por quê? Porque essas pessoas já confiaram em você em determinado momento. Eles já compraram de você e pararam por algum motivo. E talvez você nem saiba esses motivos. E quando você faz algo aqui muito estruturado, e é ideal para comércio, serviços recorrentes, consultorias e assim por diante, quando você faz algo muito bem estruturado, com metodologia, você se surpreende com a facilidade que você consegue
trazer esses clientes de volta. A taxa de conversão para quem faz algo bem estruturado é assustadora. Eu tenho uma empresa, uma indústria de produtos de limpeza, que a gente fez esse funil agora recentemente, e eles conseguiram converter mais de 80% dos ex-clientes, mais de 80% dos ex-clientes, que simplesmente por um motivo ou outro tinham sido abandonados. Estavam lá sentados em cima de um baú de dinheiro. E eles fizeram um trabalho estruturado e eles conseguiram ter uma taxa de conversão assim incrível dessas pessoas. Então, vale muito a pena, tá? Como é que funciona? Geração de lista de clientes que não compraram há mais de 6 meses, por exemplo, para entender quem que são esses clientes. Aí você vai criar aqui uma oferta exclusiva, porque você precisa ter um motivo para entrar em contato. Então, você cria uma oferta exclusiva ou uma atualização, portfólio, um lançamento do produto, alguma coisa, e você vai entrar em contato com essas pessoas, falando que tem algo, uma novidade, algo diferente para conversar com eles, tá? Aí você vai criar aqui uma conversa de reengajamento. O que é essa conversa de reengajamento aqui? É uma conversa para você entender qual foi o motivo, por qual motivo ele parou de comprar de você. E é interessante aqui, por quê? Porque aí você consegue entender o teu processo, por que ele não comprou mais de você, o que aconteceu, se deu algum problema, se o produto não funcionou, ou seu serviço não foi da forma como ele imaginava. E aqui nessa conversa de reengajamento você consegue mudar a chave, você consegue mudar o jogo, você consegue mostrar para ele que você mudou, que você vai cuidar, vai resolver o que aconteceu. E aí, na maioria das vezes, né, os clientes acabam te dando mais uma oportunidade aqui. E, obviamente, você vai para uma nova proposta, mais uma venda ou um upsell, né? Ou para melhorar aquilo que ele já comprava na época. Então, é um funil também muito simples e prático que ajuda você a vender mais. Esse funil de vendas é um funil que eu utilizo para os meus alunos, certo? Para quem eu acompanho nas mentorias, para a pessoa conseguir aumentar o volume de vendas rapidamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a carteira de clientes e aplicar um mapa de oportunidade de quem já compra, tá? São duas coisas que a gente faz. Então, a primeira coisa, a gente analisa a carteira de clientes e aplica um mapa de oportunidade para quem já compra. Só com essas duas coisas, normalmente a gente consegue, assim, ter um impacto muito grande no volume de vendas em pouco tempo. Por quê? Porque eu estou trabalhando diretamente com pessoas ou empresas que já compram de mim. E isso é muito poderoso. Eu não preciso necessariamente ir atrás de gente nova e assim por diante. Então, eu vou atrás de quem comprava de mim e parou por algum motivo. Essa pessoa, em algum momento, já confiou em mim. Então, existe a grande possibilidade de eu conseguir reverter isso. E quem já compra de mim, eu aplico um mapa de oportunidade para entender o que ela compra do mix e o que ela não compra, por que ela não compra, para eu poder vender mais para os mesmos clientes. Certo? E por último, eu separei aqui para vocês, então, o funil com pré-vendas e closer, né, que a gente já fala com os fechadores. Esse aqui é um funil, se você está aqui comigo nessa aula e você trabalha com marketing digital, esse é o funil que a maioria das pessoas que trabalham com marketing digital hoje estão utilizando, tá? É um funil de vendas com pré-venda e closer, no modelo híbrido. O que é closer? Closer são os fechadores, os negociadores, né? As pessoas que estão lá para fechar negócio. Então, basicamente, eles trabalham com SDR, que é aquela pessoa que faz a pré-qualificação, e o closer, que é o fechador de negócio, certo? Então, ele é indicado para quem? Para quem trabalha com vendas complexas, times internos, que é os inside sales, né, que eles falam hoje, as franquias, empresas de expansão, marketing digital e assim por diante. Funciona através da prospecção e qualificação por uma pré-venda. Então, para quem faz marketing digital, normalmente vai através dos anúncios, vai por uma página, a página pega os dados do lead, do interessado, e aí o SDR, que é esse pré-qualificador, ele entra em contato para fazer a primeira filtragem, para entender exatamente qual é o perfil desse lead, se esse lead realmente tem perfil para ser cliente, se esse é um lead bom ou é um lead ruim. Então, é o SDR que faz essa primeira filtragem. Aí, nessa primeira filtragem, o SDR, uma vez identificando oportunidade, ele marca uma reunião para o closer, para o especialista. Ele chama assim, olha,
Os bancos fazem muito esse trabalho também, né? Eles dizem assim, ó, eu posso marcar uma reunião aqui com o meu especialista, então, para te mostrar mais, para te explicar melhor como é que funciona, assim por diante. E aí o especialista que eles falam é o closer, é o fechador, é o cara que ele tem a autonomia para fechar negócio, para negociar, para barganhar, para fazer ali condições diferenciadas justamente para fazer negócio com você, certo? Aí esse closer ele vem com uma apresentação estratégica e já vai para o fechamento. E depois, normalmente tem um pós-venda mais ativo, certo? Então esse aqui é um funil muito utilizado hoje para marketing digital, mas também muito utilizado em vários tipos de negócio, vários segmentos hoje, através da pré-venda e através do fechador. Então, a pessoa que faz esse primeiro contato, faz a primeira prospecção, não é a mesma pessoa que vai fechar o negócio, que vai negociar com vocês, tá bom? Legal? E aí? Coloca aqui no chat se vocês já conheciam todos esses modelos e qual. Eu quero ver de vocês aí. Me dão esse feedback, por favor. Qual desses funis você utiliza hoje? Hoje aí no seu negócio. Se você utiliza algum desses funis aí de forma estruturada, por favor, coloca aqui no feedback que aí em seguida eu vou passar para as dicas. Eu separei para vocês 11 dicas aqui, dicas práticas para vocês utilizarem nos seus negócios. Coloque aí no feedback para mim. Por favor, no chat. Eu vou ver aqui. Boa noite, Adão. Beleza, então vamos para as dicas, mas antes de eu deixar as 11 dicas para vocês, deixa eu só rapidamente aqui falar para vocês dos meus produtos mais vendidos, tá? Aqui no Instituto Neuroreferência. Então, se você hoje talvez está com dificuldade de conseguir ter previsibilidade, se você não está conseguindo bater meta, não está conseguindo vender exatamente tudo aquilo que você imaginava, não tem muita previsibilidade, um mês vende bem, outro mês não vende tanto, eu queria falar para você que talvez o que esteja faltando para você é uma metodologia, né? É você ter um método mais profissional, algo que possa te ajudar realmente a vender mais. E aí, então, está na hora de você, quem sabe, entrar aí para o método Neuroreferência. E eu vou deixar aqui no chat para quem tem interesse, para quem quiser entrar agora no método Neuroreferência, através dessa aula, tem uma opção legal aqui, você pode ir lá, aplicar o cupom de desconto Top 20 e ganhar ainda 20% de desconto. Esse cupom é válido aí por 24 horas. Se você acha que está na hora de você ter uma metodologia de vendas mais profissional, com previsibilidade para te ajudar a vender mais, essa é a grande oportunidade. Aí você pode pensar, mas professor, eu não sou um cara disciplinado, eu tenho dificuldade de assistir aula, eu começo a assistir as aulas, mas aí eu paro de assistir elas no caminho, não sou uma pessoa disciplinada. Bom, quem sabe você, então, precise, na verdade, de um acompanhamento mais personalizado, mais de perto. Talvez esteja na hora de você entrar para a metodologia Neurociência das Vendas e aí ter um acompanhamento mais de perto comigo, para que eu possa aí te ajudar a aplicar tudo isso na prática, né? E aí vou deixar também o link aqui para você já fazer a tua aplicação, e se você entrar para metodologia Neurociência das Vendas, para mentoria, você ainda ganha de presente, se você entrar nas próximas 24 horas, você ganha de presente aí o método Neuroreferência, tá bom? Estão aqui os 2 links para quem tem interesse, certo? Vamos lá. Não gosto muito do SDR, prefiro fazer do início ao fim. Lara, na verdade, são poucas as empresas, são poucos não, já tem bastante empresa, não vou dizer que são poucos, tem bastante empresas, porque essa é uma metodologia quem trouxe aqui para o Brasil foi a Salesforce, tá? Salesforce trouxe essa metodologia do SDR e muitas empresas estão adotando essa metodologia, só que muita gente está fazendo do início ao fim. Eu, por exemplo, já apliquei essa questão do SDR, tá? E hoje eu faço do início ao fim, aqui no Instituto. Então, hoje eu não uso mais o SDR, já usei em um determinado momento e hoje eu não uso mais. Mas, como eu compartilhei com vocês, é muito utilizado, tá? É muito utilizado. E para ser um SDR, né, que é essa pessoa que vai fazer a primeira qualificação,
Parece ser muito simples, tá? Parece ser muito simples, mas não é. Por quê? Porque essa pessoa que vai fazer a pré-qualificação é a pessoa que mais vai enfrentar a objeção. É a pessoa que tem que ter um preparo, principalmente emocional, muito grande. Porque é a que mais vai ter objeções, e as objeções de prospecção, né? Essas primeiras objeções são as mais difíceis de quebrar. Então, não é qualquer pessoa que consegue ser um SDR, tá? As pessoas dizem, vem trabalhar como SDR, vem fazer pré-qualificação, você não precisa fechar. Eu, Regiano, dentro do processo de vendas, eu prefiro muito mais fechamento de venda, negociações de fechamento, do que de prospecção. Eu prefiro. Então, o SDR, ele é essa figura, tá? Mas, como você, Lara, hoje muitos alunos meus, na mentoria e também no método neuroreferência, eles fazem do início ao fim. Por isso que o método neuroreferência, ele é uma metodologia que ensina desde a prospecção, a diagnóstico, fechamento, negociação, pós-venda, né, o follow-up, ele ensina cada passo do processo, porque eu tenho muitos alunos que ainda fazem do início ao fim. Tá bom? E para quem não faz, que entra no método, ele sabe, né? Ele sabe separar qual que é a função do SDR, até onde vai o SDR e aonde entra o closer. Então, fica fácil para identificar também dentro do método. Nada, que é isso. Vamos lá, não precisa agradecer não, tá bom? Vamos para as dicas práticas, então? Eu separei para vocês. Lembrando que até o final da aula aí vocês podem aproveitar para fazer, então, as inscrições ou para o método ou para a mentoria Neurociência das Vendas. Aquilo que você se sentir melhor. Vamos lá? Então, dicas práticas que eu trouxe para vocês. E olha só quem chegou aqui de novo. Acabei o tema já, gente. Acabou o tema. Fala assim, o que é fácil. O que é o tema? Eu vou trazer a folha. É tarefa de casa. É tarefa de casa. Era muito fácil, não era para colorir. É? Então tá bom. Vai lá e pega e depois você mostra para o papai. Legal, vamos lá. Primeiro, então, mapeie o caminho que seu cliente percorre antes de comprar, desde o primeiro contato até o fechamento, por onde ele passa, o que ele pensa. Isso é seu funil na prática, tá, gente? Então, à medida que eu for conversando com as pessoas, quanto mais eu vou conversando, mais eu vou mapeando o comportamento desse meu potencial cliente, tá? Como ele gosta de comprar, de que forma, qual é o melhor momento que eu abordo ele, qual é o canal que ele prefere ser abordado. Isso é muito importante. Qual é o canal que ele prefere ser abordado, que ele se sente confortável. Tem gente que prefere ser abordado pelo WhatsApp, tem gente que prefere ser abordado pelo telefone, tem gente que prefere ser abordado presencialmente. Qual é o canal de comunicação que eu vou utilizar para entrar em contato com esse meu potencial cliente, tá? Então, essa dica é muito importante. Próxima dica que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Classifique os leads. Ctrl V. Classifique seus leads em fases de prontidão. Olha só. Use etiquetas como frio, morno, quente, ou topo de funil, meio de funil, final de funil. Isso permite abordagem e linguagens adequadas a cada estágio. E olha só que interessante. No próprio WhatsApp Business, quem não usa ainda, eu aconselho você baixar o WhatsApp Business, utilizar o WhatsApp Business. Quem não usa ainda, use imediatamente. No próprio WhatsApp Business, você pode usar etiquetas para isso. Etiquetas lá, você coloca a etiqueta de uma cor para aqueles contatos que estão frios, que você está começando a conversar ainda. Tem aqueles que estão mais mornos, né? Que são os relacionamentos, que é o meio do funil. Tem aqueles que já estão quentes em momento de proposta, ou você já depositou a oferta, né? Já fez a oferta, ainda está negociando com ele, ele está lá na tua sequência para você fazer monitoramento, acompanhamento, follow-up, para você mudar a estratégia, algo nesse sentido. Uma vez, só esse fato, tá, de você utilizar o WhatsApp Business para você etiquetar os seus potenciais clientes já ajuda um monte. Se você tiver um CRM, então, nossa, extraordinário. Aí é o ideal, tá? Se você tem um CRM, que é o software de acompanhamento do cliente, aí é melhor ainda, porque hoje existem
CRMs muito, muito intuitivos, onde você só pega o contato e você vai arrastando, né? Você não precisa ficar preenchendo novamente, você só arrasta, ó, entrei em contato com o cliente, ele era um cliente frio, um lead frio, agora eu já consegui marcar uma reunião, ele já se interessou, você já arrasta ele e já marca um novo contato, e o próprio CRM te avisa, então você fica muito mais produtivo, você fica muito mais assertivo, porque você coloca todas as informações num local só, todo o time tem acesso a essas informações, então é muito legal também. Agora, você pode pensar assim, professor, eu não tenho CRM. Cara, trabalhe com o WhatsApp mesmo. Não precisa inventar a roda, não, é só potencializar. Lá, coloca etiquetinha, né, em cada uma etiqueta com cores diferentes. Ah, mas eu não sei nem trabalhar com o WhatsApp. Faça uma planilha no Excel, então, faça uma planilhazinha ali com um controle. Eu conheço uma pessoa que é super bem sucedido na área comercial, ganha mais de 100 mil reais por mês, hoje num negócio aí que ele se tornou profissional nos últimos 10, 12 anos, e até hoje, eu fui conversar com ele outro dia, para entender o que ele fazia de diferente e tal, e ele me mostrou, ele faz todo o controle na planilha do Excel ainda, parece um absurdo falar isso, mas é verdade. O cara ganha mais de 100 mil por mês e faz tudo no Excel. Aí eu falei, cara, e cadê o CRM? Diz ele, olha, eu sou dos antigos, eu me sinto bem aqui, eu olho a minha planilha, eu separo por cores, eu me identifico aqui. E tá tudo certo, o que vale no final é o resultado. Tá? Então não adianta, para algumas pessoas o CRM vai funcionar muito bem, para outras pessoas a planilha. Agora, no caso dele, tem poucos vendedores ali, né, na empresa, 2, 3 vendedores, dá para fazer na planilha. Agora, se é uma equipe maior, hoje é interessante ter um CRM, é interessante você utilizar essas ferramentas para te ajudar mais, tá? Para ser mais produtivo e mais assertivo, principalmente com as informações, certo? Número 3. Dica número 3. Vamos lá. Cria um roteiro de abordagem com gatilhos mentais. Gatilhos mentais e também com uma abordagem passo a passo, profissional, consultiva, isso é muito importante. Então, ó, construa uma sequência que use reciprocidade, autoridade, escassez e prova social para conversar com leads em campo ou por telefone. Em campo aqui quer dizer em visitas, né, ou por telefone. Isso é muito interessante porque dentro da jornada do consumidor, você precisa ir levando ele para uma consideração de compra. Então, imagine, o cliente ainda, quando ele está no topo do funil, está lá no início, ele está muito frio, ele ainda não, talvez não esteja considerando fazer negócio com você, comprar de você. Ele te conheceu, ele conheceu teu produto, teu serviço, talvez, mas não necessariamente ele tem interesse ainda. Então você precisa, através de um roteiro de abordagem, com gatilhos mentais, com ferramentas, com depoimentos e assim por diante, você ir criando essa possibilidade de ele se interessar cada vez mais e ali na frente ele aceitar, marcar uma reunião ou até receber uma proposta, uma oferta, tá? Então esse roteiro de abordagens, ele também é muito importante se você quer desenvolver aí um trabalho com negociações mais consultivas e não apenas aquela negociação, sabe, transacional que a gente fala, que é simplesmente uma transação em si. Uma venda consultiva é uma venda onde você, na verdade, você não faz uma venda, você abre um cliente, são coisas bem diferentes. Então, eu gosto, na Neurovendas, né, aqui no Neuroreferência, no método e também aqui no Instituto, a gente preza muito por isso. Nós acreditamos, de fato, que você não deve simplesmente fazer uma venda, você precisa abrir um cliente, porque quando você abre um cliente, você vende com previsibilidade por muito tempo. Quando você apenas faz uma venda, você só faz uma transação. Então você vai tem que estar sempre correndo atrás de novos clientes. Quando você abre um cliente, ou de novas vendas, quando você abre um novo cliente, é muito provável que você venda várias vezes ou vários produtos para o mesmo cliente. E isso é importante, mas para você conseguir fazer isso, você precisa desenvolver uma metodologia de vendas consultivas, uma venda focada em neurovendas, né, na experiência do cliente e não simplesmente naquelas transacionais, tá? Esse é o grande diferencial de uma e outra. Vamos lá, dica número 4. Use o efeito priming nos primeiros 10 segundos de abordagem. O que significa o efeito priming, gente? Esse efeito Prime é um efeito que é bastante estudado aí pela neurociência, que mostra que aquele efeito que você gera no cérebro da pessoa,
ou do cliente, né, do potencial cliente, nos primeiros segundos, ele vai reverberar para os próximos, tá? Ele vai ter um poder de reverberar para os próximos. Então, aqueles segundos iniciais, então, se você conseguir abordar com palavras positivas, energia, segurança, elas ativam algumas regiões no cérebro que estão ligadas à confiança e engajamento. E a primeira impressão é tudo, ou quase tudo, né? Porque as pesquisas mostram, né, que o cérebro humano ele demora muito pouco tempo para criar essa conexão, essa confiança em você. Em outras palavras, ele demora muito pouco tempo para decidir se ele vai ou não fazer negócio com você a longo prazo, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de escanear a fisionomia e principalmente também em relação ao tom de voz, a forma como você fala e tal. E aí ele já vai criar ali uma barreira ou não, ou ele já vai criar uma possível conexão. Então esse efeito Prime, principalmente nos primeiros segundos, é muito importante. E aqui, dentro da nossa metodologia, nós ensinamos como você aborda diferentes perfis. Por quê? Porque se você vai falar com uma pessoa mais dominante, você precisa entender que o efeito Prime para uma pessoa dominante não é o mesmo do que uma pessoa analítica. É totalmente diferente. Né? E o efeito Prime para você criar conexão para uma pessoa extrovertida não é a mesma de uma pessoa paciente, por exemplo. Então, a maneira como você utiliza o efeito Prime nos primeiros segundos da abordagem é muito importante para o sucesso ou para o fracasso da tua abordagem de vendas, tá? Isso é muito, faz muito sentido, beleza? Dica número 5. Dica número 5. Vamos lá. Defina micrometas diárias dentro do teu funil. Por exemplo, eu preciso fazer no dia X prospecções, eu preciso fazer tantas apresentações e tantos follow-ups. Pequenas metas controlam o volume do funil e criam previsibilidade. Vamos lá. Lembra que eu falei que é topo, meio e final de funil? Então, o ideal, tá? O ideal dos cenários é que você, todos os dias, você consiga fazer topo de funil, prospecções, pessoas que ainda não te conhecem, ou, dependendo do teu funil, se é aquele de ex-cliente, se é de indicação, pedir indicações, assim por diante. Você também, dentro do próprio dia, seria o ideal que você fizesse algumas apresentações, algumas reuniões de negócio, algumas apresentações, e até ofertas, para você poder ter também algumas possibilidades de fechamento. E aí os follow-ups, normalmente, são aqueles acompanhamentos aonde você já está buscando a resposta desses potenciais clientes. Por quê? Porque vocês vão ver aí mais adiante, eu vou trazer aqui numa dica, mas a gente repete isso com uma certa frequência aqui para quem é nossos alunos aqui no Neurociências das Vendas, é que a maioria das vendas ela acontece depois do quinto contato, principalmente as vendas um pouco mais complexas, diferente daquelas vendas simples, transacionais e tal. E aí a maioria dos fechamentos não acontecem no primeiro contato, na primeira vez, na primeira reunião. E você precisa fazer aí um acompanhamento follow-up mais bem estruturado, mais profissional, para você conseguir colher os resultados daquele trabalho que você vem fazendo dentro da jornada. O detalhe é que a maioria não faz. A maioria simplesmente faz um contato, no máximo 2, e vai para outros porque desiste. Simplesmente desiste porque acha que dá muito trabalho, que as pessoas não respondem, assim por diante. Por quê? Porque não tem uma metodologia definida. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou com uma negociação aí de um programa de treinamentos com uma grande empresa que tem um valor considerável. Eu estou em follow-up com eles desde o ano passado. Todos os meses eu converso com eles. Todos os meses eu converso com eles. E agora, esse mês eu conversei, agora essa semana, e eles, assim, ficou muito encaminhado para a partir do próximo mês a gente fechar contrato. A gente não fechou ainda, mas é um valor expressivo que não depende só de uma ou duas pessoas, depende de um monte de gente dentro da empresa, a empresa é muito grande, e obviamente eu poderia simplesmente ter desistido já, porque eles não têm interesse, eles não estão fechando comigo, mas não. O meu negócio é o quê? O meu papel é ir fazendo follow-up, é ir acompanhando. Uma hora eles vão decidir, e a hora que eles decidirem, eu quero estar lá para ser uma das principais opções, tá bom? Essa aqui é a grande sacada. Vamos lá, próximo. Já estamos indo para a dica número 6, eu separei 11 dicas, tá, gente?
Aguento mais um pouquinho aí, que já estamos indo para a reta final. E quem quiser, alguém aqui coloca no chat, alguém gostaria de receber esse material aqui de forma gratuita? Coloca no chat. Se eu tiver, nós estamos aqui, se eu tiver aí pelo menos a metade de sim das pessoas que estão aqui nessa aula, aí eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem depois, tá? Coloque no chat aí quem quer. Vamos lá. Número 6. Tenha material de apoio físico, catálogo, amostras, fichas de diagnóstico. Eu colocaria aqui nesse balaio, vamos dizer assim, também vídeos de apresentação, vídeos institucionais, vídeos de depoimentos, porque estimular múltiplos sentidos ativa áreas diferentes do cérebro e aumenta a retenção da proposta. Então, é muito importante você utilizar as ferramentas que você tem à tua disposição para criar cada vez mais interesse, desejo e esse engajamento com as pessoas que você está negociando. Então, tenha sempre materiais de apoio. Hoje a gente usa muito catálogo, não só o físico, mas também o catálogo digital, através do WhatsApp. Você pode mandar amostras grátis, você pode, quem trabalha, por exemplo, aí com automóveis, algo nesse sentido, test drive, quanto mais, as fichas de diagnóstico também são muito importantes, quanto mais ferramentas e materiais você tiver à tua disposição, aos poucos você vai gerando esse engajamento com essas pessoas, tá? Vamos ver aqui a quantidade de pessoas que responderam. Sim, 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 eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. Vamos lá, beleza. Então tá, fiquem comigo até o final aí que eu vou disponibilizar de presente para vocês, tá bom? O link para vocês baixarem esse material aqui em PDF. E para vocês poderem depois revisar com calma. Próxima. Vamos lá. Aqui tem a ver com aquilo que a gente estava falando até agora, tá? Cria um funil de follow-up estruturado, de acompanhamento. A maioria das vendas acontece após o 5º contato. Tem uma rotina de contatos planejada, mensagem, ligação, visita, envio de propostas, etc. Então, lá no método neuroreferência a gente ensina, né? Nós chamamos isso de fluxo de cadência. No primeiro dia, que mensagem que você manda. No segundo dia, que mensagem você manda. No terceiro dia. E quando que que você deveria mandar a mensagem de breakup? O que é a mensagem de breakup? É a mensagem de finalização de oferta. Então, a gente ensina dentro no método neuroreferência exatamente o passo a passo do fluxo de cadência, um follow-up estruturado para você não perder essas vendas, até porque a maioria das vendas acontece após o 5º contato apenas. E as pessoas, por não ter um follow-up estruturado, um acompanhamento estruturado, um fluxo de cadência das mensagens, quais os canais e tal, acabam perdendo muito dinheiro no caminho. E a concorrência, muitas vezes, ela está atenta a isso. A concorrência está atenta, você vai lá, você faz todo um trabalho, você gera confiança, você cria a necessidade no cliente muitas vezes, e a concorrência vai lá, muitas vezes com uma visita, ele aproveita colher aquilo que você trabalhou por longo período e acabou deixando passar. Então não faz sentido nenhum. Eu acredito que, de maneira geral, se você está plantando, é teu direito também colher, né? Então crie essa rotina aí de follow-up para você colher aquilo que você está plantando, tá bom? Há momentos de plantações e há momentos de colheitas. Então, se você não plantar, você não colhe. Agora também, você não pode também mosquear, como diz aqui no sul, né? Comer mosca. Você tem que estar sempre atento aí para não perder para a concorrência. Número 8, não trate todos os leads iguais. Use o funil para priorizar. Lead quente exige urgência e personalização. Lead frio pode seguir um ciclo de nutrição ou educação mais longo. Hoje à tarde, por exemplo, eu assinei um contrato com um cliente e que exemplifica muito isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Era um lead que veio de uma indicação, um potencial cliente, e eu fui na empresa dele fazer uma reunião, eu fui pela primeira vez. Mas, pelo diagnóstico que eu fiz junto à pessoa que indicou, e rapidamente com ele através do WhatsApp, eu entendi já que era um lead muito quente. É um lead já em momento de compra. Por quê? Porque ele já tinha visto outras coisas no mercado, ele já estava avaliando. Então, como ele aceitou fazer a reunião comigo, eu já fui pensando, olha, é um lead quente, eu não posso perder a oportunidade de sair com o contrato assinado. E foi o que eu fiz. Eu fui já focado nisso e a gente conversou
basicamente 20, 30 minutos, e no final eu saí com o contrato assinado. Por quê? Porque ele já estava no momento de compra, eu não podia perder essa oportunidade e tentar marcar para outro dia e tal. Eu já puxei o contrato e já assinamos ali mesmo, preenchi a mão, fiz ele assinar. Eu não ia correr o risco de voltar, mandar o contrato para ele assinar, para ele preencher, para depois assinar, que daqui a pouco ali poderia ter entrado alguma concorrência. Então, nesses casos, principalmente se eu estou presencialmente, eu preencho o contrato à mão mesmo. Preencho a mão ali, faço ele assinar, faço ele vistar, porque eu já saio de lá já com o contrato definido. Então, tem que tratar os leads de forma diferente. Se você sabe que ele está no momento de compra, não procrastine, não adie, não dê margem para a concorrência colher. Vai para o fechamento, faça o fechamento da maneira que você puder, para que, senão, daqui a pouco alguém vai colher com maior facilidade, tá bom? Outro, número 9. Número 9. Documente os motivos da perda da venda. Isso aqui é muito legal mesmo. Ó, documente os motivos da perda da venda. Como nós falamos no início, a representatividade do funil de vendas nada mais é do que o fato de você entender que nem todo mundo que você vai conversar vai comprar de você. Você vai perder muita gente pelo caminho. Muita gente você vai conseguir atenção, mas não vai gerar interesse. Muita gente que você vai gerar interesse, mas não vai conseguir gerar desejo. Muita gente que você vai gerar desejo, não vai comprar. Então, a quantidade de pessoas que você vai colocar no teu funil é infinitamente maior do que aquelas que você vai vender de fato, tá? Então, cabe a gente, a nós, profissional, aprender com os nãos, aprender com aquelas vendas que a gente perdeu. Isso alimenta o funil com inteligência. Aprender com os nãos evita repetir erros e melhora a abordagem futura. Então, se você quer aprender a melhorar a sua taxa de conversão de vendas, vender cada vez mais para os clientes, na mesma quantidade de pessoas atendidas, essa é uma ferramenta poderosa. É você aprender com os nãos. Ou seja, você documentar os motivos que você perdeu as vendas. E como é que faz isso, professor? Às vezes é você, com o teu feeling, né, com os teus insights, você sabe, porque você é profissional, você sabe o que você fez de errado, né? Você tem aquele sentimento. Mas o ideal mesmo é você perguntar. É você perguntar para o cliente, no final da negociação, se você conseguir, por que ele não comprou de você. Quando você consegue fazer isso e entender quais foram os motivos pelos quais ele escolheu o outro, né, o outro fornecedor e não você, isso vai fazendo com que você crie essa inteligência e com o tempo você vai errando cada vez menos, tá? Mas eu volto a falar, com a experiência, com o tempo, né, de mercado e tal, você sabe, quando você sai de uma negociação que você perdeu, você sabe, aquilo bate lá dentro e diz, caramba, eu sei exatamente onde eu perdi a venda, no momento que eu deixei passar, ou é um sinal que eu não vi, ou uma palavra que eu falei errado, uma frase que ele não gostou, ou algo que naquela negociação você percebeu, às vezes você foi com muita sede ao pote, você foi muito afobado, muito afoito, e aí você acabou desperdiçando uma grande oportunidade, tá? Mas documente isso para você se tornar cada vez melhor nos seus fechamentos. Número 10. Estamos indo na reta final, tá? 10 e 11, falta só. 10. Use uma matriz de pré-venda, de qualificação. Antes de ir para o comercial, antes de ir lá para a reunião, antes de ir para a negociação de fato, filtre os leads com critérios mínimos, tipo necessidade, orçamento, autoridade, time e assim por diante. Por que isso é importante, tá? Ó, principalmente aqui, ó, orçamento, autoridade e o time que nós já falamos que é o momento, né? O momento, se ele está no momento de compra, sim ou não. Orçamento, para você entender se essa pessoa realmente ou essa empresa está qualificada. A autoridade é ligado ao poder de decisão. Quem é a pessoa que toma a decisão de fato? Ela é a pessoa que vai conversar com você ou não? Porque às vezes você marca uma reunião, né, e você percebe somente depois, no final, que você não estava falando com a pessoa que toma a decisão. E aí fica muito mais difícil, talvez, você conseguir contato com a pessoa que toma a decisão. Então, essa qualificação, ela é muito importante, tá? E aí tem as pessoas que são os decisores de fato e tem as pessoas que influenciam a decisão, que são importantes para a decisão. E se você puder juntar essas duas pessoas,
né, ou esses dois grupos de pessoas, se for o caso, a negociação ela tende a dar mais certo, ela tende a funcionar mais rápida. Ela tende, muitas vezes, essas pessoas juntas, se é duas pessoas, é um grupo de pessoas, elas tendem a tomar a decisão muito mais rápido, porque todas elas estão no mesmo cenário, participando da mesma conversa, e não precisa, não depende de que alguém fique depois explicando para elas entendem só uma parte, ou muitas vezes as pessoas acabam explicando de forma equivocada, acabam não passando todas as informações e vai fazer com que você não venda, tá bom? E aí, como é que tá até aqui? Estamos indo para a última dica, tá legal? Você que está comigo até aqui, como é que foi hoje? Bacana? Valeu a pena vocês ficarem comigo? Ó, já passamos de 1 hora aí, quase 1h10. Muito bem. Vamos lá, última dica então que eu separei para vocês hoje, depois eu vou passar o link aqui do material. 11. Capacite o seu time para lidar com objeções com naturalidade. E se você não tem time, isso serve para você então, né? Objeção é um sinal de interesse. Ensine respostas baseadas em emoção, lógica e prova. Cada vez mais, a gente precisa entender que as objeções, elas aparecem na prospecção, são 4 tipos de objeções, são as objeções de respostas prontas, objeções de dispensa, objeções de pequenos compromissos e objeções genuínas. E se você entender quais são as principais objeções do teu segmento, dos teus potenciais clientes, você treina cada vez mais como resolver essas objeções, como contornar essas objeções. Lembrando que as objeções de prospecção e abordagem são diferentes das objeções de negociação e fechamento. São muito diferentes, aliás, certo? E se você não treinar como fazer cada uma delas, como trabalhar em cada uma delas, você, obviamente, você vai ter dificuldade de prosseguir, né? De andar dentro da jornada de compra do cliente ou dentro do funil, certo? Por isso que lá na nossa metodologia a gente ensina exatamente passo a passo como reverter as objeções de prospecção, de abordagem, como reverter as objeções de negociação e fechamento, que na minha visão, dentro da minha metodologia, eu entendo que elas são diferentes e por isso eu ensino de forma diferente como você fazer em cada uma dessas fases, tá? Mas o fato é, se você conseguir simplesmente listar as principais objeções que aparecem na tua jornada de compra, do início ao fim, e você treinar cada vez mais com argumentos persuasivos, de formas diferentes e estratégicas de você resolver essas objeções, você vai ver o quanto que você vai vender mais só por esse exercício que você faz. E você vai se surpreender, porque normalmente as objeções são as mesmas, elas são padrões, elas mudam muito poucas entre um cliente e outro. Aí você começa a mapear. Se você fizer as 5 principais objeções, você vai ver que não passa muito disso. Tem segmentos, talvez, que vai para 6, 7, quando muito 10 objeções que aparecem diferentes. Mas, de maneira geral, ó, se você pegar as 5 principais que mais repetem nas suas abordagens e você trabalhar e aprender como reverter essas objeções, ou como antecipar essas objeções também é interessante, cara, você vai ver que o teu diferencial aí já é muito grande para você conseguir fechar vendas. Faz sentido tudo isso, gente, que a gente falou até aqui? Sim ou não? Coloca aqui no chat para eu saber. Vamos finalizando aqui, então, eu vou ver aqui o link para mandar para vocês baixarem esse material em PDF. Legal, muito bem. Dúvidas? Alguém interessa? Coloca aqui no chat enquanto, ou se quiser aí pedir aí a palavra, enquanto eu vou abrindo aqui o meu WhatsApp para localizar o link do material para vocês. Lembrando que, se você quiser entrar aqui no Metodologia Neurociência das Vendas, o método Neuroreferência, você consegue entrar com desconto nessas próximas 24 horas. Ou então, preenche aí, faz a tua aplicação para entrar para mentoria Neurociência das Vendas. Só um momentinho aqui que eu estou encontrando aqui onde é que está o... Quer mostrar, filho, tua tarefa? Mostra lá, galera. Hoje eu tenho um participante aqui que está ativo, ele quer mostrar a tarefa para vocês, que hoje não precisou pintar nada, né? Colorir nada. Foi só uma tarefinha simples aí, né, filho?
Já tá dominando. É o que? É um ditado, não? O que é? Palavrinhas. É só colocar em ordem. Muito bom, ficou lindo, filho. Olha, tá perfeito, né? Parabéns. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem bem, né? Deixa eu só pegar aqui o meu. Onde é que tá? Onde é que eu coloquei? Vamos lá. Material. Ah, tô olhando no lugar errado. Aí não dá, né? Se olhar no lugar errado, não funciona. Aqui. Localizei. Vamos lá. Aqui. Está aí, gente. Só clicar e baixar. Está em PDF lá. Faça um bom uso. Revisem quantas vezes for necessária. Você está ali no cantinho, filho. O papai já está terminando aqui. E aí está lá também. Lá estão os links para você aproveitar até amanhã também, caso você queira aproveitar nossas ofertas aí de 24 horas, tanto para a mentoria quanto para o método neuroreferência. Certo, gente? Todo mundo já conseguiu aí? Vou esperar um minutinho só para vocês poderem clicar no link e baixar. E aí depois, porque quando eu encerrar aqui, a live cai. A aula cai e vocês não conseguem mais o... Esses dias teve uma pessoa que falou o seguinte para mim: professor, eu achei que o senhor ia compartilhar lá no grupo nosso do WhatsApp. Gente, o material é presente para quem participa da aula, tá? Então eu não vou colocar o material em PDF lá no grupo. Por quê? Porque a pessoa está lá, mas ela não vem para a aula, eu não vou disponibilizar o material da aula para ela. Uma que ela não entendeu nada, nem sabe o que foi discutido na aula, então não vai receber. Então, esse material é sempre um presente para quem está comigo até o final da aula. Combinado, tá, gente? Não adianta me chamar depois lá, porque não compartilhou no grupo. Não vou compartilhar. Certo, gente? Um abraço, fique com Deus, uma boa noite e bora arrebentar, hein? A gente se vê. Tchau!